dia, irmãos. Graça e paz para vocês. É uma alegria muito grande poder estar aqui nessa manhã e poder trazer a palavra que Deus tem para nós. E eu me alegro muito por essa oportunidade de ministrar a palavra. Eu sou casado com a Miriam há 26 anos, a Miriam é gaúcha. Os meus filhos, o Andrei, de 23 anos, nasceu nos Açores, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, no ano de 95. E o Caleb, que está hoje com 19 anos, nasceu na cidade de Viseu, no centro de Portugal. E eu louvo muito a Deus porque nessas 3 passagens nossas por Portugal já são 11 anos de ministério por lá, onde nós plantamos o ECC, Encontro de Casais com Cristo, no norte de Portugal. Já estamos com quase 40 encontros lá, de encontro de casais com Cristo, e muitos frutos. Foi o ministério onde vimos mais portugueses atuando e estarem envolvidos. E nós tivemos muitas conversões, então nós louvamos muito a Deus. Plantamos também um ministério chamado English Camp, os acampamentos em inglês, também que já vão em vários acampamentos desses, é uma semana inteira em inglês, com equipes de Canadá e Estados Unidos, onde nós convidamos muitos jovens que não são crentes até, para poderem ouvir a palavra de Deus, claro, com a estratégia de poderem praticar o inglês deles, ali na semana nesse de English Camp. E também plantamos uma igreja na cidade de Albergaria, no centro de Portugal, chama-se Comunidade Cristã de Albergaria. Eu estive agora nos 15 anos da igreja, ela tem 50 membros, e eu sempre falo que 50 membros no centro de Portugal é equivalente a 500 membros aqui no Brasil, porque é tão difícil você conseguir realmente um português se converter, que não é fácil. E por que isso? Porque na cabeça do português, do espanhol, do italiano, etc., tudo que não é católico é seita. Então isso é para vocês entenderem por que é essa mentalidade, por que é tão difícil. Tudo que não é católico é seita na cabeça deles. Então, por isso que eles olham com desconfiança. Então, para eles, Testemunho de Jeová, Mórmon, Batista, Presbiteriano, Universal, tudo é a mesma coisa, é seita. Então, por isso que é tão difícil. Então a gente precisa orar. Então, além desse aspecto religioso, nós temos também um aspecto muito humanista e secularização muito grande na Europa. Então, orem pela Europa inteira. Nós precisamos, a nova geração precisa muito de ouvir a palavra, de ouvir o Evangelho, mas muitos deles, então, não é difícil encontrar crianças de 10, 11 anos, que dizem, olha, por favor, não me fala de Deus, porque Ele não existe. Então, nós temos cada vez mais isso na Europa, uma secularização incrível, a passos acelerados, mas Deus continua a agir na Europa. Deus continua a agir aqui no Brasil, Deus continua a agir no mundo inteiro. Então eu louvo muito a Deus por aquilo que Deus tem feito, pelos muitos missionários, e um dos meus trabalhos também sempre foi mentoria de missionários e pastores. Então realizamos durante alguns anos, até com a ajuda do pastor Osmar Ludovico e de pastor Ricardo Barbosa de Brasília e de outros pastores como Valdir Stoernagel, que é também aqui de Curitiba. Nós realizamos vários ministérios de projetos de mentoria, como o Grão de Mostarda, o Liderança Jovem, porque a grande necessidade hoje em Portugal é de líderes. Há muitas igrejas no interior de Portugal fechando, e a maior parte do fechamento é porque não tem liderança. Há um primo meu que agora chegou na região do Alentejo para poder evangelizar aquela região, e ele chegou numa igreja linda, batista, uma igreja linda, um templo muito bonito. Tem uma pessoa. Então assim, nós precisamos. Então você vai em Lisboa, você vai no Porto, você encontra igrejas grandes como a Hillsong, que hoje faz muito sucesso lá em Lisboa, no Porto também, mas são igrejas, vamos assim dizer, fora da caixa, e estão alcançando muitos jovens. Mas tem aquele modelo que já conhecemos. Mas no interior nós precisamos muito orar para que Deus possa abençoar muitas cidades ainda sem nada do Evangelho. E nós precisamos muito da graça de Deus. Então, em síntese, ore por nós, pelo ministério ali de evangelização, de mentoria, de encontro de casais, de pregando nas igrejas, para que Deus possa abençoar a formação de líderes ali em Portugal. Amém. Irmãos, vamos para a palavra. Abra sua Bíblia no livro de Ruth. Livro de Ruth.
quero ler os primeiros 3 versos, mas eu queria que você ficasse com sua Bíblia aberta, porque eu vou passar um pouco o livro de Ruth hoje, nessa manhã, de forma resumida. Livro de Ruth, os 3 primeiros, na verdade os 5 primeiros versos. Na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Continue com sua Bíblia aberta, vamos orar nesse momento. Ó Espírito Santo, Tu que és o Deus soberano, o Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, o Deus que observa e vê os nossos corações, eu te peço nessa manhã mais uma vez, vem ministrar e falar aos nossos corações. Ó Espírito Santo, nós precisamos de Ti, precisamos da Tua graça, e nós te pedimos que a Tua palavra venha com graça e poder sobre nossas vidas hoje. Nós carecemos, nós precisamos de ouvir Tua voz, e por isso que nós te pedimos que nessa manhã possas falar conosco mais uma vez, em nome de Jesus, amém. A vida não é linear. A vida, ela não é feita do início ao fim das nossas vidas de uma só forma. De uma forma que os acontecimentos vão correr de forma linear, sem altos e baixos, sem situações de muita alegria ou de tristeza. A vida, ela é feita de diversos aspectos, de diversas situações, de diversas circunstâncias. E a Bíblia é feita de histórias. A Bíblia, as pessoas pensam que é apenas um livro de doutrina, mas ela é muito mais do que um livro doutrinário. A Bíblia é um livro de histórias, histórias de pessoas. E eu gosto muito dos livros da Bíblia que narram as histórias das pessoas, porque são histórias semelhantes às nossas histórias. E Ruth não é diferente. E a Bíblia nos diz que começa, claro, que com Noemi, é casada com Elimeleque, elas vivem em Belém de Judá, e esse casal vive uma vida tranquila, uma vida confortável com seus 2 filhos. Mas a Bíblia nos diz que um dia houve fome em Belém. E é engraçado porque Belém quer dizer casa de pão. Onde há casa de pão é essa mesma Belém onde Jesus nasce. Belém, a casa de pão, tem fome. E é claro que eu vou me lembrar sempre da minha Paraíba, onde tem lá os grandes períodos de seca, muita seca, onde eu vi muitos períodos difíceis, e que as pessoas emigravam aqui para o sul, para o sudeste, para poder sobreviver. A emigração, ela sempre houve, e Ruth é um livro de emigração. Então quando eu vejo os refugiados chegando lá na Europa hoje em dia, eu me lembro muito de Ruth. Porque a Bíblia nos diz que Elimeleque e Noemi, os seus 2 filhos, foram para a terra de Moabe, a terra dos moabitas. Eles emigram, se tornam emigrantes. E esses emigrantes que há tanto no mundo hoje, principalmente vindos da África e vindos do Oriente Médio, esses emigrantes existiram sempre. E Ruth é a prova de que Deus é um Deus que olha também para os emigrantes. E a Bíblia nos diz que Elimeleque vai com Noemi e seus 2 filhos para a terra dos moabitas. E chegam lá, e o que é que acontece? A Bíblia nos diz que morre Elimeleque, o marido de Noemi. E ela fica sozinha com seus 2 filhos. E viúva naquela época era uma situação complicada. Não havia pensão de INSS, não havia nenhum abrigo para que pudesse abrigar as viúvas. As pessoas ficavam sozinhas, as mulheres ficavam sozinhas, não tinham assistência de nenhuma espécie, e era uma situação complicada, e ela fica sozinha, mas ainda tem os 2 filhos,
Mas de repente 10 anos se passam, a Bíblia nos diz que elas passam 10 anos, os filhos se casam com as mulheres moabitas, Orfa e Ruth, e nesses 10 anos parece que está tudo bem novamente, mas de repente diz que morre também Malom e Quilion. Então a vida de Noemi é uma vida, vamos assim dizer, de tragédia, trágica, onde ela primeiro passa necessidades, fome, onde ela tem uma situação de extrema seca na sua região, ela tem que viver como emigrante numa terra estranha, aprender uma língua estranha, conviver com um povo estranho, e ela vai para essa terra estrangeira, onde vai conviver com essas pessoas que ela não conhece, que ela não tem amizade, e ela vai com seus filhos, perto do marido, perto dos filhos, fica sozinha com 2 noras, e as noras ficam viúvas também. E é interessante porque são 3 mulheres viúvas que ficam numa extrema pobreza, sem nada, sem assistência. Então essa é a vida de Noemi. A vida é feita também de tragédias. A questão é, o que é que nós fazemos com as tragédias da vida? O que nós fazemos com as adversidades que nos acontecem? Porque elas sempre vêm de forma muito forte, de forma muitas vezes não tão forte, mas adversidades sempre acontecem. O que nós fazemos com elas? A Bíblia nos diz que Noemi decide então voltar para a sua terra, porque ela ouve, está aí escrito no versículo 6 do capítulo 1, que ela soube que Deus viera novamente em auxílio ao seu povo em Belém de Judá, dando alimento novamente. Então ela diz, olha, tem alimento na minha terra, eu vou voltar para a minha terra, vou voltar para Belém de Judá. E ela decide voltar com suas 2 noras. Elas partem, e enquanto voltavam, diz aí o versículo 7, que enquanto voltavam para Judá, um dia, Noemi então para e diz para as 2 noras, espere um pouco. Verso 8, vão, retornem para as suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. Que o Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar de outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, dizendo, olha, podem voltar para os seus lares, para a casa das suas mães. E é interessante porque Noemi tem essa visão de que seria muito difícil recomeçar a vida para Ruth e para Orfa, e que era necessário que elas voltassem para a segurança dos seus lares. E Noemi tem essa visão, voltem para a segurança dos seus lares, voltem para a casa de suas mães, constituam um novo lar, tenham novos maridos. Mas a Bíblia nos diz que as 2 noras caem num choro incrível. Se há uma redenção no livro de Ruth, é a história da relação sensacional, uma relação magnífica que há entre 2 noras e a sogra. Em geral, as histórias de noras e sogras muitas vezes têm tantas piadas, tantas situações, e muitas vezes as relações, às vezes em alguns lares, são mesmo estremecidas, mas aqui é fora da norma, e da norma que deve ser, da norma das piadas, porque aqui nos mostra que a relação de Ruth e Orfa com Noemi era uma relação espetacular. Elas se amavam, foram 10 anos de convívio, e nesses 10 anos houve uma conquista mútua de amor, de relação, de amizade. E a Bíblia nos diz que nessa relação, Noemi diz, olha, voltem, eu quero o melhor para vocês. Eu não quero o pior para vocês, eu quero o melhor. Voltem para a casa de suas mães e constituam novos lares. Mas a Bíblia nos diz que elas choram e disseram, não, verso 10, nós voltaremos com você para junto do seu povo. Mas Noemi então diz, olha, não façam isso, voltem. Como é que eu poderia ainda ter filhos e constituir filhos e eles crescerem e vocês esperarem, porque era a lei do leviterato, de que as pessoas deveriam, quando eram viúvas, casar só com os maridos, só com os filhos, mas não havia mais filhos, ou só com parentes. Então Noemi diz, olha, não volto, vocês vão esperar um parente, que eu case de novo, que eu tenha filhos de novo, e só assim vocês vão casar. Não dá mais, voltem, constituam novos lares, constituam novas casas para vocês. Mas a Bíblia nos diz que Orfa volta
e dá um beijo de despedida. Elas choram de novo, verso 14. Elas choram muito, mas Orfa decide regressar. Ela dá um beijo de despedida em Noemi, mas a Bíblia nos diz que Ruth fica com ela. Então Noemi aconselha: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo, para o seu Deus, volte com ela. Verso 15. E aí Ruth dá uma das declarações mais lindas na Bíblia, das declarações mais fantásticas de demonstração de amizade, carinho e amor. E aqui para mim Ruth mostra de que verdadeiramente, mesmo diante das adversidades, os verdadeiros amigos ficam sempre solidários e juntos dos seus melhores amigos. Ruth, que quer dizer companheira ou amiga, é isso que quer dizer a palavra Ruth. Ruth responde com amizade e companheirismo. E ela dá uma declaração impressionante. Verso 16: não insistas comigo que eu te deixe, Noemi, e que não mais te acompanhe. Aonde fores, eu irei. Aonde ficares, eu ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, eu morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Que demonstração de carinho, de amizade, mostrando que os verdadeiros amigos ficam até o fim. Irmãos, e essa é uma coisa impressionante. Esse livro nos mostra que se há algo precioso que Deus nos dá na vida, são os verdadeiros amigos. Uma das grandes tragédias que pode acontecer na vida é nós envelhecermos sem amigos, sem amigas verdadeiras, e principalmente amigos e amigas espirituais. Mas essa não é apenas uma demonstração de amizade, é uma demonstração de conversão, porque Ruth diz: a partir de hoje, o teu Deus, ô Noemi, será o meu Deus, o teu povo será o meu povo, mas hoje eu quero seguir o teu Deus, eu quero segui-lo com todo o meu coração, eu quero ir com você até o fim. Se for para ir até a sepultura, eu vou, mas eu estarei com você até o fim. E a Bíblia nos diz que Noemi, no verso 18, viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la e não insistiu mais, e as duas prosseguem até Belém, onde chegam naquele povoado. E ao chegarem em Belém, a Bíblia nos diz, no verso 19, que o povoado, a vila, fica alvoroçada. E nesse alvoroço, a pergunta é uma só: será que é Noemi? Perguntavam as mulheres: será que é Noemi? E ela responde: não me chamem, verso 20, mais Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Porque me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, e o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Que palavra dura. Noemi, e essa é uma coisa importante, irmãos. Segundo lugar, nas adversidades da vida temos duas escolhas. A primeira, nos tornarmos pessoas amargas. Noemi quer dizer agradável. Noemi quer dizer agradável. E ela diz: não me chamem mais Noemi, eu não sou mais agradável. Me chamem Mara, e Mara quer dizer amarga. Eu sou Mara, eu não sou mais Noemi. Então aqui nós vemos a transformação do coração de uma mulher que, diante das tragédias da vida, morte do marido, morte dos filhos, vida de emigrante, volta para sua terra, como ela diz: eu parti com as mãos cheias, volto de mãos vazias. Diante das tragédias da vida, Noemi diz: eu me tornei Mara. Então essa é uma palavra para nós hoje pela manhã. Cuidado para que diante das adversidades da vida você não se torne Mara, pessoa com coração amargo. Porque, amados, eu tenho encontrado muita gente que se tornou Mara, amargo, cheio de rancor. Pessoas rancorosas, amargas. Você conhece alguém que critica tudo na vida?
que critica todos, em que não está satisfeito com nada. Você conhece alguém assim? Eu conheço. Gente que critica tudo, critica todos, não está satisfeito com nada, está descontente o tempo inteiro, pessoa amarga. Noemi se tornou uma pessoa amarga, reclamona, murmuradora. Mas não só isso, a Bíblia nos diz que ela coloca a culpa sobre Deus. Deus se voltou contra mim. A grande questão no livro de Jó, por exemplo, não é apenas que Jó perde tudo. A grande questão no livro de Jó é que o diabo coloca para Deus que era impossível ao homem servir a Deus por nada, só por quem Deus é. E a grande aposta do diabo com Deus foi de dizer que Jó só se via a Deus porque ele era rico, que Jó só se via a Deus porque ele tinha uma família próspera, porque Jó servia a Deus apenas porque tinha uma ótima saúde. E o diabo diz: tire a família, tire os bens, tire a saúde, e tu vais ver se Jó não vai blasfemar contra ti, porque é impossível ao homem servir a Deus por nada, só por quem ele é. E aí o livro de Jó é a grande narrativa de que é possível, e Jó prova que é possível adorar a Deus e servi-lo só por quem Deus é, e não apenas por aquilo que Ele nos dá. O livro de Ruth mostra Noemi amarga, uma pessoa que coloca a culpa em Deus por toda a sua desgraça, e que diz: Deus se voltou contra mim. Mas a partir do capítulo 2 há uma reviravolta na história, porque o foco passa a ser Ruth. Ruth é essa mulher que chega em Belém, e ela diz um dia para Noemi, no verso 2 do capítulo 2: eu vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Porque era permitido, de acordo com a lei judaica, com a lei de Deuteronômio, era permitido aos pobres recolher as espigas na época da colheita. E ela vai e decide recolher. E, amados, uma coisa interessante, em terceiro lugar nessa manhã: quando Deus, diante das adversidades da vida, quando Deus permite que as adversidades venham sobre nós, é para que sejamos pessoas amadurecidas. O sofrimento nos traz amadurecimento. Amadurecimento também para que nós possamos ver de que a vida ela pode ser recomeçada. Quando Ruth decide recolher as espigas, ela está dando um sinal claro para Noemi: a vida não acabou aqui, eu vou recomeçar. E eu vou recomeçar no início muito pequeno, recolhendo espigas. As espigas que caem das cestas dos ceifeiros, as espigas que ninguém quer, eu vou recolher. E a Bíblia nos diz que ela recolhe e cai casualmente na plantação de Boaz, que era parente de Elimeleque. E a Bíblia nos diz que ela vai e recolhe as espigas, e Boaz chega e ele pergunta quem é aquela moça, no verso 5 do capítulo 2, quem é esta moça? E o capataz de Boaz responde: é a moabita que voltou de Moabe com Noemi, e ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros. E olha o que é que esse capataz diz no verso 7 do capítulo 2: ela chegou cedo e está em pé até agora, só sentou-se um pouco no abrigo. Presta atenção no que eu vou lhe dizer nessa manhã. Diante das adversidades da vida, Deus quer que a gente recomece sempre. E outra coisa, Deus não vai fazer por você o que só você pode fazer por você mesmo. Vou repetir: Deus não vai fazer por você o que só você pode fazer por você mesmo. Ruth decide trabalhar, e ela trabalha duro, de manhã até o final da tarde. E o capataz diz: olha, ela parou apenas um pouco para se alimentar, com certeza. Ela trabalha o dia inteiro, ela não parou.
Deus nos abençoa quando nós decidimos fazer nossa parte. E a Bíblia nos diz que Boaz continua agora falando com Ruth, no verso 8 do capítulo 2. Ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com minhas servas, presta atenção dos homens que estão ceifando, vá atrás das moças que vão colher, darei ordem aos rapazes para que não toquem em você, quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. E então ele é benevolente com ela, e Ruth responde no verso 10, e a Bíblia nos diz que ela se inclinou e prostrada em terra, com o rosto em terra, disse então para Boabe: porque achei favor aos seus olhos, ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira. Ela fala como imigrante. Ruth, ela recomeça de forma humilde a recolher as espigas, mas ela continua humilde quando ela ouve a benevolência de Boaz. A Bíblia nos diz que ela se prostra com o rosto em terra, ela se deita completamente na terra, ela se deita, se prostra diante de Boaz e agradece. Por que é que você faz um tão grande favor para comigo? Eu quero lhe dizer outra coisa nessa manhã: Deus sempre vai usar pessoas para lhe abençoar no recomeçar da vida. Deus sempre vai usar pessoas para que você possa caminhar na trajetória da sua vida. Deus sempre vai usar pessoas, Ele não vai usar pedras, vai usar pessoas para lhe abençoar. E nós precisamos ser gratos pelas pessoas que Deus usa. Mas Boaz diz: sabe por que eu estou fazendo isso, Ruth? Porque ela pergunta: por que você é tão benevolente comigo, uma estrangeira? E ele responde, verso 11: porque me contaram tudo o que você fez pela sua sogra. Depois que você perdeu o seu marido, como você deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal, para viver com um povo que você não conhecia bem. Irmãos, o que nós fazemos sempre fala muito mais alto do que nós falamos. E para mim, uma grande bênção na vida de Ruth é porque Ruth é uma moabita, uma estrangeira que Deus usa. Presta atenção agora, Deus usa Ruth como uma missionária, ao contrário, para o povo de Israel. Porque ela é uma moabita, ela é uma estrangeira, ela é uma imigrante, uma refugiada. E Deus usa a refugiada para falar com o seu próprio povo. Deus usa uma refugiada para ser modelo e exemplo para o seu próprio povo. Deus usa Ruth para ser bênção para toda Belém de Judá. E no final a gente vai ver isso no livro de Ruth. Mas Deus usa, e Boaz reconhece isso. Boaz reconhece isso. Mas não apenas isso, é porque Boaz diz: olha, Ruth, eu sei seu exemplo, não apenas você cuidou da sua sogra, mas eu sei o preço, o sacrifício que você pagou. Você deixou pai, deixou mãe, deixou seus irmãos, deixou sua terra. E aí eu me lembro do que é que Jesus fala sobre ser um verdadeiro discípulo de Cristo. Se alguém quer ser meu discípulo, tem que negar a si mesmo e deixar quem? Pai, mãe, irmãos. Ruth fez aquilo que Jesus faz, falou que todos os seus discípulos um dia fariam, que é deixar pai, mãe, irmãos e todos. Ela é um exemplo para nós como uma discípula de um Deus que ela disse: seu Deus, Noemi, é o meu Deus. E Noemi e Ruth é essa mulher que Deus usa para o povo de Israel como uma missionária para o próprio povo de Israel. Como precisa de missionária para o povo de Israel? Porque, amados, Deus sempre usou pessoas para que pudessem ser profetas, para que pudessem ser luz, mesmo para aqueles que já conhecem sua luz, para que pudessem também ser edificados como povo de Israel, como Belém, e toda a nação de Israel para sempre seria marcada pela vida de Ruth, como a gente vai ver no final do livro. 'A Bíblia nos diz
que Boaz continua dizendo: que o Senhor retribua, verso 12 do capítulo 2, o que você tem feito, que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. E é tremendo essa palavra, porque Boaz abençoa Ruth, e Boaz diz: eu sei que você veio para Israel buscar refúgio sob as asas do Senhor. Boaz mesmo testemunha a conversão de Ruth. A história continua. Ruth continua sendo abençoada por Boaz. A Bíblia nos diz que Deus abençoa. Ela volta um dia para Noemi, e Noemi diz no verso 19: onde é que você trabalhou hoje? E ela fala o que é que aconteceu, como ela encontrou Boaz, como Deus a abençoou através de Boaz. E Ruth exclama no verso 20: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. Você prestou atenção na afirmação de Noemi? Antes Noemi estava dizendo que Deus só trouxe o que? Amargura para a minha vida. E agora ela testemunha no verso 20: Deus não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e os mortos. O coração de Noemi começa a ser mudado através da atitude da sua nora. O coração de Noemi começa a ser mudado através da vida da sua nora. A história continua, e Noemi fala: continue recolhendo as espigas na terra de Boaz. Onde você for, que você continue abençoando ali e sendo abençoada. E a Bíblia nos diz no verso 23 que ela continuou morando com a sua sogra. Mas certo dia, Noemi, que queria o melhor para Ruth, diz: minha filha, eu tenho que procurar, verso capítulo 3, verso 1, eu tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade, e Boaz eu vejo que é a melhor pessoa para você. Ele é um parente próximo, ele pode ser o seu resgatador, porque tinha que ser um parente para resgatar Noemi ou resgatar Ruth. Vá lá esta noite, ele vai estar limpando a cevada. Lave-se, perfume, vista sua melhor roupa e desça para a eira. E ela dá um conselho: simplesmente você vai lá, no lugar que ele se deitar, descubra os pés dele e desce. E ele vai lhe dizer o que é que você vai fazer. E basicamente era um gesto de descobrir os pés, quase como um pedido de casamento. Mas acima de tudo, Noemi dá um conselho interessantíssimo e prático para Ruth. Olha, hoje à noite vá lá, se lave, vista a sua melhor roupa e se deite. E vá lá com ele. Eu fico de novo olhando para esse texto e pensando assim: gente, de novo, Deus não vai fazer por nós o que nós só podemos fazer por nós mesmos. E Noemi é uma pessoa sábia, e ela diz assim: olha, vá lá, se lave, vista a melhor roupa e se deite. Porque, gente, não dá para casar, não dá para namorar, usando uma expressão bem popular, né? Não dá para casar ou namorar fedorento. Então assim, não dá. Então Ruth diz claramente: olha, lave-se, toma um banho, se vista, coloque sua melhor roupa, coloque um perfume. É um pedido de casamento, Ruth. Então, gente, Deus não vai fazer isso por nós. Então Noemi diz: Ruth, essa é a sua parte. Deus faz um monte de coisa, mas tem a parte que é sua. Então, gente, no recomeçar da vida, de novo, há a nossa parte sempre. A história continua. Eu não vou poder continuar do jeito que eu estou, porque senão eu não termino hoje. Mas quero resumir o capítulo 3 dizendo que vai lá Ruth, descobre os pés de Boaz, há um pedido de casamento, mas ele diz: mas tem um outro resgatador, alguém que está na minha frente. Se ele não aceitar te resgatar, eu caso com você, mas se ele decidir se casar com você, você vai ter que casar com ele. E assim acontece. Ele diz: olha, eu vou reunir os anciãos da cidade. É o que acontece no capítulo 4, ele reúne 10 líderes da cidade, e os 10 líderes da cidade se reúnem com ele. Ele diz, e chama esse resgatador mais próximo, e diz: olha, tem aqui essa mulher, a Ruth, você quer casar com ela, você quer resgatar as terras de Elimeleque. Então,
A preferência é sua, você quer? Ele diz, não, eu não quero, ela é toda sua, as terras são todas suas. E eles selam o negócio, trocam as sandálias. Graças a Deus não havia chulé, viu, pastor Juarez? Naquela época eles trocavam as sandálias. E assim acontece, o negócio é feito. E aí a Bíblia nos diz, no capítulo 4, no verso 13, concluindo o livro, que Boaz casa-se com Ruth. E ela se torna sua mulher. Boaz a possuiu, o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi, louvado seja o Senhor que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. Essa figura do resgatador é muito semelhante à figura de Cristo. Cristo é o nosso resgatador. Cristo é aquele que nos encontrou também sem nada, na miséria, assim como estava Ruth, como estava Noemi. Cristo nos encontrou na nossa miséria, na nossa pobreza. Não éramos dignos de nada, não éramos merecedores de nada, mas Cristo se torna o nosso resgatador. E essa é um pouco a história do resgatador. É aquele que vem, que nos resgata, que nos adota para sermos dele. Cristo nos resgata para sermos dele. Boaz resgata a Ruth para ser a sua esposa, para ser dele. Eles têm um filho. Mas as mulheres dizem para Noemi, louvado seja o Senhor que não a deixou sem resgatador. O menino lhe dará nova vida, verso 15 do capítulo 4. E a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Irmãos, que testemunho é esse que eu quero falar aqui? As mulheres todas de Belém, da cidade inteira. Por isso que eu falo que Ruth é essa missionária para Israel, essa mulher que vem trazer luz e bênção para a nação de Israel, mesmo sendo estrangeira, imigrante. E a Bíblia nos diz que as mulheres dizem, esta mulher, Noemi, é muito melhor do que 7 filhos. Ela é uma mulher extraordinária. Ruth é essa mulher que permanece fiel, amiga, companheira, dando dignidade e cumprimento do seu próprio nome diante de todo Israel. Ruth é essa bênção. Ruth é essa pessoa que abençoa não apenas Noemi, que abençoa não apenas Boaz, que tem um filho. A Bíblia nos diz que essas mulheres celebram que agora Noemi é uma mulher revivida, tem uma nova vida, não é mais amarga. Noemi se torna novamente agradável, ela se torna novamente Noemi. Ela não é mais Mara, ela é Noemi. E só Deus faz isso com a gente diante das adversidades da vida. E a Bíblia termina, esse livro termina dizendo que o filho que Ruth teve se chamou Obed. E quem foi Obed? Foi o pai de Jessé, que foi o pai de Davi. Ou seja, Ruth é a avó do rei Davi. Ruth jamais imaginou, uma emigrante, uma moabita de terra estrangeira, jamais imaginou que um dia faria parte da linhagem real de Israel. Seria a avó do rei Davi. E Mateus 1,5 está lá na genealogia de Jesus Cristo. Ruth, o nome dela está lá na genealogia de Jesus. O que eu quero dizer, e esse livro termina falando sobre isso, e ele termina com a genealogia que vai de Pérez até Davi, mostrando claramente, gente, que o livro de Ruth é uma celebração da soberania de Deus. E presta atenção nisso, que diante das adversidades da vida, não importam quais sejam, das tragédias da vida, o que Deus não quer para a gente é que a gente se torne amargo, que a gente se torne Mara. O que Deus quer de cada um de nós é que tenhamos um coração agradecido, sabendo que Deus, mesmo diante das tragédias, é um Deus que pode mudar todas as nossas situações. Porque não é à toa que José diz: o mal, irmãos, que vocês tentaram fazer contra mim, Deus tornou em bem, para que se cumprisse a sua vontade. Soren Kierkegaard, famoso dinamarquês, filósofo, ele já dizia uma coisa tremenda: a soberania de Deus não é compreendida quando a gente olha para frente. Kierkegaard dizia que a soberania de Deus é sempre compreendida quando a gente olha para trás. O que é que ele quer dizer com isso?
é que na hora das adversidades e das tragédias, a gente só vê dor, a gente só vê tristeza, às vezes a gente só vê ruína, diante das adversidades e tragédias da vida. Mas ele diz claramente: olhe para trás. Às vezes isso vai ser alguns anos depois, alguns meses depois, alguns dias depois, mas geralmente é muito tempo depois. Quando a gente olha muito tempo depois e olha para trás, a gente vai ver que Deus nunca deixou de cuidar da gente, e que todos os planos estavam dentro dos seus planos. Não foi à toa que Ruth veio para Israel, para se tornar avó do rei Davi. E aquela pessoa que faz parte para sempre da genealogia de Jesus de Nazaré. Uma moabita, uma refugiada, uma estrangeira, que se tornou luz para o próprio povo de Deus. Amados, que Deus nos ajude, que Deus nos livre de ter corações rancorosos, que Deus nos livre de ser pessoas amargas, que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê graça, que Deus nos dê bênção sobre nós, e que possamos crer que mesmo diante das adversidades, quando só há dor e tristeza muitas vezes, a gente saiba que Deus é o Deus das reviravoltas nas nossas vidas. Vamos ficar de pé nesse momento? Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida nessa manhã. Porque talvez nessa manhã tenha pessoas aqui que passaram por muitas adversidades. E você se tornou uma Mara, uma pessoa amarga. Você se tornou uma pessoa descontente com tudo. Você às vezes até tem dinheiro, você às vezes até tem bens, mas você não está satisfeita com a vida. Você é infeliz. Às vezes você passou por adversidades tão grandes que você traz mágoa até hoje. Quantos eu já encontrei que foram abusados na infância, na adolescência? Quantos que eu já encontrei que foram traídos em negócios, traídos por esposas, traídos por esposos, e que tem dificuldade até hoje de reconstruir, recomeçar a vida. E o livro de Ruth é um livro dos recomeços, sabendo que Deus é um Deus soberano que controla a história da humanidade, mas também controla as nossas histórias pessoais. Deus é um Deus que olha para a macro história, mas olha também para as micro histórias. Deus é um Deus redentor, resgatador. Eu quero orar por você nessa manhã e pedir a bênção de Deus sobre sua vida. Eu não vou chamar ninguém à frente, mas se hoje Deus tocou no seu coração em alguma área da sua vida, e você precisa que Deus lhe traga cura, bênção sobre você, ou um recomeço, ou um contentamento na sua vida, eu apenas quero que você fique com sua mão direita levantada, e eu quero orar por você nessa manhã. Qualquer pessoa. E eu quero orar, se Deus lhe tocou nessa manhã, nessa palavra, eu quero orar por você nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, quero te pedir por cada pessoa que está aqui dizendo que foi tocada por ti hoje, pela tua palavra. E eu quero te pedir a tua bênção, a tua graça sobre cada pessoa que hoje diz: Deus, eu preciso de ti. Deus, em primeiro lugar eu te peço, tira as mágoas, as tristezas, as dores do coração e da alma de tantas pessoas que estão aqui, Senhor, que ao longo da vida passaram por adversidades, por tragédias, ó Deus, e que ficaram ficaram amargas, ficaram pessoas tristes, cheias de dores, sem alegrias, infelizes. Deus, eu te peço nessa manhã, traz cura para a alma nessa manhã, Senhor, traz cura para o coração nessa manhã. Ó Deus, transforma como tu transformaste o coração de Noemi, transforma e traz de novo um coração agradável, Senhor, um coração satisfeito em ti, alegre contigo. Em segundo lugar, Deus, eu te peço nesta manhã,
tira todo o rancor, tira toda a mágoa, toda a tristeza, mas também, Senhor, traz para nós, Senhor, o recomeço que só Tu podes dar. Deus, dá-nos força, dá-nos graça. Ó Deus, cura pessoas aqui da depressão nessa manhã, da tristeza. Deus, tira, Senhor, cada pessoa dessa monotonia, Senhor, dessa rotina de vida cheia de dor e tristeza. Ó Deus, levanta novamente, que essas pessoas recomecem crendo que Tu és o Deus que nos dás a força para recomeçar. Deus, em terceiro e último lugar, eu te peço, ó Senhor, que nesta manhã nós possamos crer, confiar que Tu continuas o mesmo Deus soberano, Senhor, que pegas as nossas histórias e transforma as nossas histórias. Deus, traz alegria para o nosso coração. Podemos não ver as Tuas bênçãos hoje, Senhor, como Ruth não viu e jamais imaginou que ela seria parte da descendência do rei Davi, mas Deus faz isso hoje nessa manhã, Senhor, que nós possamos crer que fazemos parte acima de tudo da Tua história, e a Tua história é bela, é grande para as nossas vidas, Senhor, e que Tu nos resgataste com graça, com amor e com beleza, para acima de tudo podermos Te adorar como um Deus que controla nossas vidas e que tem tudo sob controle. Muito obrigado por tudo, Deus, obrigado por essa manhã na Tua presença, e ó Espírito Santo, por tudo que Tu nos falaste, em nome de Jesus, amém, amém.